Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, a líder de audiência em Joinville. Eu sou Leandro Schmitz, editor, repórter do portal Chuville Notícias, o portal de notícias que você já conhece há mais de um ano no ar, com as informações, notícias e matérias que você só lê e ouve no Chuville Notícias. Siga também nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, e nós temos um canal no YouTube. Isso mesmo, você que está nos escutando aqui pela 89 FM, também está sendo esse programa transmitido pelo canal do YouTube. Se inscreva lá, acesse as nossas outras entrevistas, os outros bate-papos que rolaram por aqui. Comigo aqui do meu lado, mais uma vez, ela que já está famosa, né? Terceira vez aqui no Café com Chuville, na 89 FM, Aline Berkenbrock, ela que é gerente da Vigilância em Saúde em Joinville. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço, né, poder ter esse momento para realmente bater um papo e falar um pouquinho sobre a saúde no município. É verdade. Hoje eu quero convidar você para continuar aqui com a gente até o final do programa, porque a gente se assusta, né? Vamos falar de várias doenças, nós vamos falar de combate a essas doenças, porque a gente lê no noticiário, até mesmo no Chuville Notícias, e a gente liga a televisão e é uma notícia de uma doença nova que vai surgindo, outras já existentes, é dengue, é mpox, são várias doenças que deixam as pessoas preocupadas. Às vezes uma pesquisa de um vírus novo que surgiu lá na China e todo mundo já se pergunta quanto tempo vai levar para chegar em Joinville e vai chegar no Brasil. Então nós vamos novamente aqui conversar com a Aline, vamos fazer um panorama local sobre isso, de como está essa situação. Você, Aline, já esteve outras vezes aqui no nosso programa falando sobre dengue, falando sobre até mesmo a febre Europush, que era um mini monstro, vamos dizer assim, que as pessoas achavam que seria uma nova epidemia e graças a Deus não aconteceu isso, né, Aline? Isso, a febre Europush, até o momento nós não temos nenhum caso confirmado no município, notificado, né, em relação à febre Europush, né? É claro que os sintomas dela se assemelham muito à dengue, por isso que é importante, quando a pessoa ela começa com algum sintoma que é característico de dengue, procurar um profissional de saúde para de fato fazer o diagnóstico correto, né? Mas a febre Europush nós não temos nenhum caso confirmado no município. Eram suspeitas, né? Tinha algumas pessoas até que já estavam até dizendo que tinham sido notificadas, né? Mas isso realmente, oficialmente, não se confirmou em Joinville. Não, né? Todos os casos são feitos, testes laboratoriais que vão para Florianópolis, né? Até através do LACEN, e todos eles vieram negativos o resultado. A febre Europush, né? Mas a mpox foi uma doença que até nos surpreendeu, né? Para quem não sabe, mpox, não ouviu falar, é aquela doença que começou a surgir os casos no continente africano, que nos primeiros sintomas aparecem febre, mal-estar, dor de cabeça eventual, mas principalmente é mais caracterizada pelas manchas na pele. E o contato se dá pelo próprio contato, né? Pela proximidade, gotículas de saliva, né? Enfim, às vezes a pessoa não tá nem nada no braço, nada na mão, mas uma gotícula de saliva, né? Uma proximidade de uma conversa próxima já é uma razão para essa transmissão acontecer. Então, não demorou muito para esses primeiros casos aparecerem no Brasil, em Santa Catarina e também em Joinville. Inclusive, no mês passado, Santa Catarina registrou 12 casos oficialmente e Joinville, infelizmente, foi um desses casos. Então, Aline, como é que está essa questão da mpox aqui em Joinville? Teve de agosto para cá novos casos oficiais? Então, a mpox, na verdade, é uma doença que desde 2022 ela vem aparecendo em países que até então não tinham essa doença como característica, né? O Brasil foi um deles, né? O Brasil chegou a registrar em 2022 14 mil casos, né? Na época, Santa Catarina também registrou um quantitativo, Joinville também registrou 17 casos em 2022. E ao longo de 2023 tivemos um caso e agora em 2024 nós registramos também um caso, agora no mês de agosto. Depois disso nós não tivemos nenhum registro, né, de casos, nem notificações em relação, até o momento, né, em relação à mpox. Mas uma coisa importante até frisar, né, que esse vírus que nós temos aqui no Brasil, que outras pessoas, outras regiões também têm identificado, né, é o mesmo vírus que nós já tínhamos lá em 2022. Ou seja, não é esse novo que veio do continente africano. Perfeito. Então, assim, o vírus que está no continente africano, até o momento, ele está restrito ao continente africano, né? E qual é a diferença entre um e o outro?
Um deles é mais letal, que é o que está, né, no continente africano, então ele acomete, a transmissão dele é mais rápida e ele acaba se tornando um pouquinho mais letal do que o vírus que nós temos hoje presente no Brasil. O que se identificou, além do continente africano, foi um caso na Dinamarca, mas foi um caso importado, de uma pessoa que tinha vindo da África, né? Então, nós estamos monitorando, nós temos, inclusive, dentro da vigilância, um centro de informações estratégicas de vigilância em saúde, onde a gente acompanha, né, todas essas situações novas, o que vem acontecendo, rumores, né, acompanhar de que forma que isso pode impactar, né, para nós no município. Então, quando fomos notificados de um caso suspeito de monkeypox, né, no primeiro momento a gente já iniciou o acompanhamento, né, dessa pessoa, coletamos os exames necessários, né, e identificamos que era a mesma cepa do vírus já antigo, que já existia, né, e a gente vem monitorando tanto o paciente quanto os contatos, né, familiares, porque como você falou, a monkeypox, ela é uma doença que ela é de contato, né? Então, assim, o contato com a lesão na pele, ela pode gerar a transmissão, né? O contato muito próximo, íntimo, com gotículas, com, né, secreção, né, da boca, do nariz, também pode transmitir. Então, a gente entende que as pessoas mais próximas à pessoa que teve monkeypox pode vir a ter a doença. Então, a gente faz todo o monitoramento durante 21 dias até liberar, né, como a gente diz, dar alta para essas pessoas seguirem a vida, né? 21 dias é muita coisa, né, Aline? 21 dias, né? Porque é o tempo que pode vir a aparecer algum sintoma. E assim, você falou dessa diferença entre o vírus do continente africano e aqui. E você também falou que é mais letal de lá. Os sintomas são os mesmos? Os sintomas são muito semelhantes. A diferença é que essas feridas na pele, elas agravam, se tornando infecções bacterianas, né, que acabam atingindo muitas vezes até a corrente sanguínea e levando a óbito, né? E como que é hoje a vigilância em saúde? Você comentou aí desse centro estratégico de monitoramento, mas em se tratando de UBSFs e principalmente as UPAs, né, onde o pessoal procura mais, né? Deu o primeiro sintoma, né, sei lá, deu uma machucadinha, a pessoa já acha que de repente, uma doença porque não tem conhecimento científico, né, para identificar o que é e o que não é. Ela vai na UPA. Qual que é o protocolo hoje? Ou já existe um protocolo para identificar o que é uma coisa e o que é outra? Sim, existe um protocolo. O município, agora pela vigilância, nós divulgamos a nota técnica também para os profissionais de saúde, tanto das UPAs quanto das unidades de saúde. Então, quando chega um paciente que relata que tem uma lesão de pele, já no primeiro acolhimento ele é identificado. Sendo um caso suspeito, ele já passa a ser isolado dos demais, né, das demais pessoas, até uma avaliação médica e até que se colete, né, porque é importante que na monkeypox nós não fazemos o diagnóstico só olhando, né, se faz o confirmatório através da coleta de amostras e encaminhamento para o LACEN, né. Então, o profissional médico, ele faz a identificação, realizam a coleta dessas amostras e daí o usuário, ele é orientado a isolamento dentro de casa. Isso é bem importante também, porque, de novo, né, o contato íntimo pode gerar, né, pode transmitir a doença. Então, em função disso, a gente faz toda uma orientação para que, de fato, essa pessoa possa se resguardar e resguardar os demais também que moram com ele, principalmente. E qual é o tratamento? Por exemplo, a pessoa foi identificada, foi isolada 21 dias. Você sabe de alguma pesquisa, já que esteja, de repente, uma vacina já providenciada, algum tratamento com antibiótico? Como é que funciona o combate a essa mpox? A mpox, ela gera bastante coceira e um pouco de dor. Então, o tratamento é basicamente, né, o alívio desses sintomas, né? Isso é como primeira escolha. Para as pessoas que são contato próximo, contato íntimo, existe sim uma vacina. A vacina ela é fornecida, que é a vacina para mpox. Tem alguns critérios, né? Então, assim, realmente a pessoa precisa ser o contato íntimo da pessoa que está com o monkeypox, né? E aí é feita a solicitação dessa vacina, essa vacina vem e a gente aplica. Mas hoje ela está restrita a essas pessoas que são contatos íntimos da pessoa que confirmou o caso de mpox. E agora, por outro lado, a Covid-19, que mpox não chegou ainda bem a ser uma pandemia, né? Longe de ser, mas a própria Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta, né? Para que as pessoas, os pesquisadores, os cientistas, começassem a observar a evolução dessa doença, né? Até o momento, não se assustem, joinvilenses, mas não está aí no radar uma possível epidemia ou pandemia da mpox.
No entanto, a Covid-19 volta a assustar, né? Os números aí estão crescendo, Brasil afora, os índices aí estão, claro, não tão grandes quanto 2020, 2021, mas os números ainda estão grandes. E aqui em Joinville, Aline, como é que está a situação da Covid-19 hoje? Que é uma doença que quase ninguém mais fala, a gente quase não vê ninguém usando máscaras, os índices, né, ninguém comenta mais na grande imprensa. E como é que está hoje esses números aqui em Joinville, Aline? A gente faz pela vigilância uma vigilância sentinela, que nós chamamos, ou seja, são coletadas amostras aleatórias e daí tem um quantitativo definido pelo Ministério da Saúde para coleta de amostras, para identificar que tipo de vírus tem circulado, quando se fala em questão respiratória, né? As cepas que se fala, né? Isso. Então se identifica, por exemplo, eu iniciei com sintomas respiratórios, mas pode ser uma Covid, pode ser uma influenza, pode ser um rinovírus. Muito parecidos os sintomas agora são também, sintomas muito parecidos e que podem, né, ser vários tipos de vírus. E o que a gente tem identificado no município é que pelo painel viral nós não temos muitos casos de Covid. O que tem aparecido são casos de influenza, e daí aqui até fica um adendo, porque existe a vacina da gripe, né, que está disponível, né, para as pessoas poderem se vacinar, então é muito importante, né, importante fazer essa prevenção, porque a gente tem identificado que o que mais está aparecendo é influenza junto com o rinovírus, que são 2 vírus respiratórios, né, que acabam causando esses sintomas de mal-estar, né, sintomas respiratórios que às vezes não deixam a pessoa muito bem. Isso implica questão de atestados, empresas que ficam sem colaboradores, alunos que ficam sem estudar, né, por conta desses afastamentos. E é muito fácil você se infectar, não é verdade? Às vezes você está num ambiente fechado e no próprio ônibus, né, e já é o suficiente para você se contaminar. Passamos aí por um período grande de contaminação de, como você falou, de rinovírus ou a famosa gripe, o resfriado, e muita gente, muita mesmo, né? Você que está nos escutando aí na 89 ou assistindo o nosso canal do YouTube já ou está sentindo alguma coisa de gripe ou resfriado ou alguém da família está passando por isso. Essa mudança de temperatura, né? No mesmo dia você tem 30 graus durante o dia, 15 da noite ou às vezes até menos. Isso ajuda realmente a proliferar esses vírus, Aline? Com certeza. Como você falou, a questão do ambiente ela é muito importante, então o ambiente precisa sempre, né, ser limpo, de preferência até as superfícies de ambientes coletivos com álcool 70%. Se a pessoa ela começa com algum sintoma respiratório, é recomendado que ela use máscara, né, para evitar propagar para outras pessoas, que mantenha as janelas abertas do ambiente, mantenha, né, uma circulação de ar e principalmente lave bem as mãos para evitar, né, contaminar. Às vezes coloca a mão na boca, a mão no nariz e acaba contaminando a maçaneta da porta, uma caneta, e aí o outro colega também vai pegar aquela caneta emprestada, tocar naquela maçaneta de porta e pode se contaminar. Por isso que é muito importante essa parte de etiqueta respiratória mesmo, né? Você falou uma questão interessante do álcool 70, que foi muito utilizado aí no período da pandemia, mas o álcool 70 foi retirado na maior parte dos mercados, né? E onde que as pessoas encontram esse álcool 70 hoje, já que ele está mais restrito, né? Um produto restrito? Ele foi retirado, mas ele ainda se encontra em mercados mesmo. E o outro álcool, que é o 46%, se não me engano, esse aí é efetivo também? Ajuda, não para Covid, mas para rinovírus e outros vírus? Não, ele não tem eficácia. Teria que ser o álcool 70% mesmo. Então, eis o desafio, né? E aí você falou também de vacina, Aline. Reforçando essa questão da vacinação hoje, ela é para qualquer idade? A vacina da gripe, ela está disponível para todas as idades, né? Nós, durante um período, quando veio a vacina, né, no primeiro momento, ela tinha restrições, então tinha públicos específicos, né, para tomá-la, mas depois ela foi aberta para a população como um todo. A partir de crianças já, então poderia dizer assim, até as pessoas de idade, né, que já era um protocolo que já vinha acontecendo, né? Isso. Então hoje não existe falta de estoque, digamos, problemas de estoque desta vacina. Em relação à vacina da gripe, não. Isso é muito importante a gente frisar, né? E agora, partindo para uma outra doença, a gente só está falando de desgraça hoje aqui, né, Aline? Mas é importante a gente frisar certas questões e certos cuidados, porque a gente passou agora por um período muito complicado, que agora deu uma arrefecida no final de semana por conta da chuva que caiu. Mas foram as queimadas, né? Joinville também sofreu muito. Você deve ter sentido uma dificuldade de respiração, um cheiro de repente de fumaça aí no seu nariz, né? Uma dificuldade de respirar. As pessoas com problema respiratório foram as que mais sentiram isso.
E aí, novamente, as pessoas adquirem problemas respiratórios e podem confundir com outros sintomas, como a gente falou ainda há pouco, Covid, rinovírus, gripes, né? E parece que da semana passada, retrasada para cá, as pessoas têm sentido mais esse tipo de sintoma respiratório, né? Uma tosse, às vezes seca ou não. Então, esse protocolo também foi modificado ou aprimorado nas UBSs e UPAs aqui em Joinville? O atendimento é importante que se a pessoa sentir qualquer sintoma respiratório, né, independente, muitas vezes a pessoa imagina que tem um diagnóstico ou outro, né, então independente do que ela imagina que possa ser, ela procure, né, as unidades de saúde, tanto UPAs quanto as unidades de atenção primária para atendimento, né. Todos os profissionais estão orientados quanto, né, à avaliação, né? Tanto se for por uma questão respiratória, viral, quanto bacteriana e até mesmo por conta da fumaça e dos efeitos, né, que ela causou, né? Mas todas as unidades estão, sim, preparadas para o atendimento. Para a gente finalizar o nosso assunto, vamos para um outro que também assustou bastante, principalmente no começo do ano, que foi a dengue, né? Hospitais estavam muito lotados, a gente viveu literalmente uma epidemia, sabe que a gente pode dizer assim, de dengue aqui em Joinville, onde realmente não teve uma família que infelizmente não foi afetada pela dengue. Tem gente que inclusive até hoje sofre com os sintomas, as consequências, né, que ficaram em relação à dengue. Então, Joinville investiu aí, né, recentemente na bactéria Wolbachia, né, com esse mosquito geneticamente modificado. Muita gente dizia que era mosquito do bem, mas não é isso, né? É incorreto dizer isso, né? Essas informações não é bem isso, mas é essa Wolbachia que veio e foi colocada nesse mosquito, que foi uma tecnologia sendo implantada, isso e colocado em alguns bairros específicos. Como é que está essa questão hoje? Como é que está o preparo? Nós estamos agora no mês de setembro, já entrando na primavera e praticamente já nos preparando para o verão. Como é que Joinville está se preparando? Eu sei que já teve a primeira leva, né? Esses mosquitos já estão aí sendo espalhados pelos vários pontos do município, mas esse é um único ponto que Joinville está tomando esse cuidado para o verão e primavera, Aline? É bem importante a gente estar falando da Wolbachia, porque a Wolbachia, ela vem como algo, que nos ajuda, né? Vai auxiliar nesse combate à dengue, mas ele não é a única forma de combate, né? A Wolbachia, é bem importante a gente salientar que ela não é um mosquito geneticamente modificado, tá? Não se trata de ser geneticamente modificado. O que se fez foi pegar uma bactéria, que é a mesma bactéria que está lá naquelas mosquinhas da banana, né? Das frutas, está lá naqueles insetos, retirado daqueles insetos e colocado dentro do Aedes aegypti. E aí, com isso, essa bactéria dentro do Aedes aegypti, ela não deixa com que o vírus se prolifere, né? E aí, a partir disso, não deixando que o vírus se prolifere, automaticamente, no momento em que o mosquito tiver o cruzamento com outro mosquito que não tem a bactéria, vão nascer, né, mosquitos com Wolbachia, né? E assim a gente vai trocando a população, deixando só a população de mosquitos que tenham a bactéria Wolbachia e que não permitem, né, a transmissão da dengue. Mas ela vem adjacente, né? Ela vem como mais uma ação tomada de enfrentamento à dengue, né? Mas não é a única. Então nós temos programados mutirões, né? Isso nós já estabelecemos um calendário desde o começo do ano, e mesmo durante o momento em que baixou o número de casos de dengue, né, baixou aquele momento que a gente conseguiu respirar um pouco da questão, né? Então, logo depois disso, a gente permaneceu com todas as ações ambientais, principalmente porque a gente sabe que é o combate ao vetor que vai fazer de fato diferença, né? Então, a gente continua fazendo as orientações no domicílio, a gente continua com as linhas de trabalho, de aplicação dos inseticidas, larvicidas, fumacê, a gente continua fazendo a orientação nas escolas, que isso é um trabalho bem importante que temos feito, na verdade, até em parceria mesmo com as crianças, porque a gente sabe que esse é o momento, de fato, de combater a dengue, né? Quando a gente chegar no verão, o mosquito ele já tá voando, então eu preciso ir lá e eliminar todo o criadouro antes que esse mosquito se torne adulto, né, e consiga voar. Então, nesse momento a gente tem feito todas essas ações. Recentemente nós estivemos no bairro Vila Nova, promovendo também um mutirão lá. Nosso próximo mutirão vai ser no final do mês no Beberwald. E além disso, né,
A gente tem feito as orientações em domicílio para a população e também estruturado, né, a nossa atuação, né, frente a possíveis casos que possam vir a acontecer. Maravilha, eu espero que não aconteça, né, Aline? Nosso tempo acabou, infelizmente, Aline. Eu quero te agradecer mais uma vez por vir aqui no Café com Chuvilha no 89 FM. Nosso espaço segue aberto. Espero que a gente fale de boas notícias daqui pra frente, né? Você que nos acompanha até agora, obrigado aí pela sua audiência. Se você quiser saber mais informações, tanto das informações que a gente trouxe aqui no programa de hoje, acompanhe a gente lá no Chuvilha Notícias. O site está aí na sua tela do YouTube, chuvilha.com, também as nossas redes sociais. E não esqueça de participar também do nosso grupo de WhatsApp. Receba as nossas matérias novinhas, fresquinhas, diretamente no seu celular. Nosso encontro está marcado para o próximo sábado aqui na Líder de Audiência, na 89 FM, com mais um assunto muito interessante. Um ótimo final de semana para você e até lá. Tchau, tchau. Café com Chuvilli. Café com Chuvilli.